Hoje nós vamos iniciar uma série, meus irmãos, de 4 domingos, importantes demais para nós, onde nós estaremos falando de encontros com Deus. O que um encontro com Deus é capaz de produzir na nossa vida, o que um encontro com Deus, quando nós temos a oportunidade de nos encontrarmos com o Senhor, o que isso faz na nossa vida. Este ano para nós é o ano do discipulado, e neste ano do discipulado nós temos tido a oportunidade de pensarmos sobre ser discípulo de Jesus é ser parecido com Jesus. A palavra discípulo no Novo Testamento, em grego, é a expressão matetes. É aquele que segue, é aquele que vai atrás, é aquele que toma para si o estilo de vida, é aquele que se torna parecido com o seu mestre. Então, quando nós falamos, eu sou um discípulo de Jesus, em outras palavras, nós estamos dizendo, eu estou disposto a ser parecido com Ele, a falar como Ele fala, a andar como Ele anda, a fazer as coisas que Ele gostaria que eu faça. Então não faz sentido eu dizer que eu sou discípulo de Jesus e eu não sou parecido com Ele. Isso é tão claro, Tiago, que quando Pedro, na noite da traição, ele vai até Jesus e Jesus estava preso. E ele está lá. E o que ele ouve? Olha, você é um deles. Ele diz não. Depois ele ouve o quê? Você se parece com ele. Discípulo é isso. Se parece com o mestre. E mais, você fala como ele. E nas 3 vezes ele disse que não era. Mas Pedro parecia tanto com Jesus que era impossível ele dizer que não era um dos seguidores. Isso é um discípulo de Jesus, alguém que se parece com Jesus. E então, durante os próximos 4 domingos, nós vamos ver alguns encontros com Deus que vai nos levar a compreender a nossa vida como discípulo de Jesus e crescer a nossa fé. Porque o nosso desejo como discípulo de Jesus é crescermos e termos encontros com Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta agora e eu queria que você fechasse os seus olhos por 30 segundos. Qual foi o seu último encontro com Deus? Fecha seus olhos. E eu queria que você respondesse para você mesmo. Essa é uma pergunta em que você vai dar a resposta para si mesmo. Qual foi a última vez na sua jornada de vida que você teve um encontro com Deus tão pessoal, tão próximo, um encontro com o Senhor que você tinha certeza que Deus falou com você? É aquele momento que você teve uma experiência tão clara com Deus, que você diz assim, Deus está falando comigo aqui. Quando foi o seu último encontro com Deus? Esta é uma pergunta importante. Sabe por quê? Porque às vezes nós podemos correr o risco de, mesmo dizer que seguimos a Jesus, mesmo dizer que somos discípulos dele, mesmo dizer que somos alguém que andamos com Jesus, mas nós não temos tido encontros com Deus, experiências com Deus de tal maneira que são claras na nossa vida, a ponto da gente saber, olha, Deus falou comigo. Esta série que eu estou pregando foi uma das minhas últimas experiências com Deus, que Deus falou ao meu coração, e Deus disse que eu deveria pregar esta série aqui na igreja. E Deus falou de maneira tão clara. Por muitas vezes, ou a maioria delas, eu ouço Deus falando comigo nas Escrituras, quando todos os dias eu paro para ler a palavra no meu tempo devocional. Mas em alguns momentos da minha vida,
Eu tenho tido a experiência em ouvir o Senhor de maneira clara, assim. E esta última semana Deus falou muito comigo nesse texto. E o Senhor falou comigo de maneira clara que nós precisamos, que eu, que você, nossa igreja precisa de encontros com Deus. E é por isso que hoje nós vamos vir até Moisés. Porque Moisés é alguém que tem muito a nos ensinar sobre encontros com Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta, Êxodo capítulo de número 33, a partir do verso 15. Aqui nós temos o meio de um encontro de Moisés com o Senhor. E você vai entender o contexto antes da gente fazer a leitura. O nome Moisés, sabe qual o significado, Igor? Nota 10, Marcos, isso mesmo, tirado das águas. Por quê? Lembra como é a história de Moisés? Entrou um novo faraó que não conhecia a história do povo de Israel. Quando José governava sobre o Egito, ele trouxe a sua família. E a sua família veio para o Egito. Lembra? Aqueles anos de escassez. Os irmãos de José vêm buscar alimento. José reconhece os seus irmãos, manda buscar Jacó e toda a família vem morar no Egito. Mas os anos se passam. E com o passar dos anos, agora nós temos um novo faraó à frente do Egito. E então o novo faraó começa de alguma maneira perseguir o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel agora era uma nação, estavam crescendo muito. E então o faraó, preocupado com esse crescimento, começa a subjugar o povo, colocar trabalhos pesados sobre o povo de Israel. E eles estavam trabalhando tanto que eles não tinham tempo para buscar a Deus. Eles estavam tão ocupados que eles não tinham condições de buscar ao Senhor. E eles começam a orar e pedir a Deus que desse um socorro àquele sofrimento, àquela opressão, àquela luta que estava sobre eles. Então, diz o texto, e você pode ler depois, o livro do Êxodo tem toda essa história. E lá diz o seguinte, que Deus ouviu o clamor do seu povo. E Moisés então entra nessa história para ser instrumento nas mãos do Senhor para trazer libertação ao povo. Moisés foi retirado das águas, criado no palácio pela sua própria mãe, nos dá a entender que ele é criado pela sua mãe e depois ele é devolvido à filha de Faraó, e nós sabemos da sua história. E então acontece algo, Moisés cresceu. A sua história vai nos dizer que num determinado momento ele vê um egípcio maltratando um israelita, então ele revida naquela situação e ele mata aquele egípcio. Então, um israelita fala sobre ele, alguém do seu povo fala que ele era agora um assassino. O que acontece com Moisés? Ele vai embora para a terra de Midian, e lá na terra de Midian ele vai ser pastor de ovelhas, e ele fica ali um ciclo da sua vida, 40 anos ele permanece na terra de Midian, e lá ele encontra a sua esposa Zípora. E numa dessas experiências de Moisés, ele então tem uma experiência e um encontro com Deus muito especial, quando ele vê Deus lá no Monte Horebe. A sarça pegava fogo, aquele arbusto, e não se queimava. E ele ficou tão impressionado que ele vai e o Senhor fala com ele e diz a ele que ele seria o libertador do seu povo. E que ele teria que ir ao Egito, que ele ia ser instrumento. E aí a história nós conhecemos. Aí vem a história das pragas, até a praga do primogênito, e então a libertação do povo, tem então a questão do Mar Vermelho, o mar se abre, tem a celebração da Páscoa. Depois que tudo isso ocorre, Moisés vai passar 40 dias no monte com o Senhor, para receber o quê? A lei de Deus. E durante 40 dias, quando Moisés estava lá recebendo a lei do Senhor, os irmãos lembram o que aconteceu? O povo aqui embaixo ficou em desespero e disseram: Moisés nos tirou de lá e nós estamos aqui agora, e o que vai ser de nós? Nós precisamos fazer um Deus para a gente adorar. Todo mundo entrega o seu ouro aí. E Arão foi um líder fraco naquele momento, que ele tinha que ter se posicionado, ele não se posicionou, e então é feito o bezerro de ouro.
Enquanto Moisés estava lá em cima, Deus fala com ele: Moisés, você tem que descer, porque o povo está me desobedecendo. O povo começou a adorar o bezerro de ouro. E aí Moisés desce. E quando Moisés desce, é muito interessante esse contexto para a gente chegar aqui. Moisés então intercede pelo povo, porque Deus queria acabar com o povo, porque o povo tinha desobedecido, e a consequência da desobediência era de fato a consequência da morte, do pecado, de desobedecer a Deus, desonrar ao Senhor. E Moisés intercede pelo povo. E Moisés então, de maneira graciosa, ao orar pelo povo, meus irmãos, o Senhor renova a aliança com Moisés. Só que na hora que o Senhor renova a aliança com Moisés e com o povo, o Senhor no capítulo 33 diz assim: tudo bem, Moisés, mas agora você vai e leva o povo. Só que tem uma coisa: eu não vou mais no meio com vocês. Deus ia junto com eles. E aí Deus fala assim: eu vou colocar um anjo para ir com vocês, mas eu não irei junto com vocês, porque este povo é um povo desobediente. Se você ver isso, está no capítulo 33, a partir do verso 2, verso 3. E ele diz isso lá no verso de número 3. Ele vai dizer assim: mas eu não viajarei no meio de vocês, por vocês são um povo teimoso e rebelde. O Senhor é claro em dizer: olha, vocês vão, eu vou colocar um anjo, mas eu não vou estar mais no meio de vocês. Termina aquele assunto, aí começa uma nova sessão. E nessa nova sessão, sabe o que acontece? O texto vai dizer que Moisés tinha um costume. Qual era o costume de Moisés? Ele montava uma tenda fora do arraial, e ele ia lá para essa tenda buscar a presença de Deus. Quando ele saía, o povo de Israel ficava à porta, todo mundo olhando, e ele ia lá para a tenda. Quando ele chegava na tenda, ele invocava o nome do Senhor, a glória do Senhor descia naquele lugar, e Moisés tinha experiências extraordinárias com Deus ali. Quando ele saía de lá, o seu rosto brilhava. Mas é interessante, irmã Lene, que numa dessas idas à tenda, e aí se você notar 33:7, diz assim o 33:7, Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância. Lá estava Moisés. Sempre ele se dirigia a essa tenda. Ele estava com Deus em todo o tempo, ele estava ali em todo momento, e ele estava ali clamando. E aí o verso de número 11 vai dizer que Moisés clamou ao Senhor e disse assim: Senhor, nós não vamos, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair de onde nós estamos. Se o Senhor não for no nosso meio, nós não iremos, Senhor. E aí olha que interessante, o verso de número 11 vai dizer que naquela tenda o Senhor falava com Moisés face a face, com quem ele fala com um amigo. E aí no verso 15, Moisés vai dizer assim: se o Senhor não nos acompanhar de maneira pessoal, não nos faça sair desse lugar. Senhor, se o Senhor não for pessoalmente conosco, não nos permita a gente sair daqui. Agora olha que lindo o versículo 17, e esse eu queria que você gravasse aí na sua Bíblia. Certamente, Moisés, eu farei o que me pede, pois me agrado de você e te conheço pelo nome. Certamente, Moisés, olha o que o Senhor responde a Moisés: certamente, Moisés, eu me agrado de você, eu irei te responder a tua oração, ou seja, eu irei com vocês pessoalmente. Mas tem uma coisa: eu te conheço pelo nome. Uau! Muitas vezes nós queremos que as pessoas conheçam o nosso nome aqui na terra, e a gente faz tudo para que as pessoas conheçam o nosso nome aqui na terra. Mas Moisés nos ensina que o lugar mais importante para que o nosso nome seja conhecido é no céu. Moisés, eu te conheço pelo seu nome. Olha que coisa extraordinária. Deus ouve Moisés. E esse capítulo termina quando Moisés pede para ver a glória de Deus. E aí tem aquela expressão linda que o Senhor diz: eu irei passar, mas você vai adentrar a fenda da rocha.
e Moisés não vê a glória de Deus, né? E aí a gente vai ver todo esse processo, ele vai se deparar com essa presença, e aí ele vai passar, e aí Moisés vai dizer: você não vai poder olhar diretamente, Moisés, mas entra na fenda da rocha. E ele tem uma experiência extraordinária com Deus. Mas o que eu quero dizer nesta noite a você? Moisés teve um encontro com Deus, e esse encontro com Deus de Moisés, ele foi definidor. Ele foi definidor na vida do povo de Israel. Ele foi definidor na vida de Moisés. Ele foi definidor na vida da sua história, na sua jornada. Porque ele foi claro em dizer: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não irei. E Moisés era amigo de Deus. Ele foi chamado de amigo de Deus por quê? Porque ele via o Senhor como face a face. A pergunta é: o que eu e você podemos aprender nessa história de Moisés? O que quando nós falamos da necessidade de encontros diários com Deus, o que isso pode nos ensinar? A primeira coisa que a gente precisa aprender com Moisés, sabe o que é? E o verso 7 vai dizer isso, e você pode gravar isso também na sua Bíblia. Moisés tinha um lugar para se encontrar com Deus. Moisés tinha uma tenda. Sabe qual é, meus irmãos? A nossa maior necessidade na nossa geração é ter um lugar para se encontrar com Deus. Quando eu digo isso, irmã Elisângela, não é necessariamente que a gente vai comprar um gazebo, ou talvez comprar uma tenda 3x3, colocar lá no quintal e dizer assim: eu vou lá para o quintal. Não, aqui é muito mais do que um lugar, porque nós vimos hoje com a mulher samaritana que Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está necessariamente num lugar, mas Deus deseja ser buscado por nós, e Ele quer entrar na nossa agenda, e para Ele entrar na nossa agenda, nós precisamos ter um lugar de encontro com Deus. Isso pode ser numa poltrona da sua casa, isso pode ser na mesa da sala da sua casa, isso pode ser de joelhos na sua cama, mas a verdade é que enquanto isso não acontecer, você e eu não viveremos coisas extraordinárias com Deus. Muitas vezes na nossa vida nós falamos sobre Deus, nós até conhecemos a Deus, nós mencionamos sobre Deus, mas nós não somos amigos de Deus. Moisés era amigo de Deus, ele falava com Deus como quem fala face a face. A gente só se torna amigo com quem a gente gasta o quê? Tempo. Nós não vamos ser amigos de Deus, irmãos, se a gente não gasta tempo em oração. Nós não vamos ser amigos de Deus se a nossa vida com Deus, ela se resume apenas a 1 hora do domingo. Nós não vamos ser amigos de Deus se Deus não entra na nossa agenda. Nós podemos até falar sobre Deus, nós podemos até falar sobre Jesus, mas nós vamos ficar sempre ali distantes, e nós nunca vamos conhecer o sobrenatural. Por quê? Porque nós não temos tempo para Deus na nossa vida. E essa é uma verdade. Quer ver uma coisa? Olha a sua agenda da semana agora. Mentalize ela aí. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Qual horário da sua agenda tem um tempo para Deus? Já notou? A gente tem tempo para tudo. E não são coisas erradas, não, são coisas boas. Nós temos tempo para a gente ir na academia. A gente tem tempo para estudar, a gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para descansar, a gente tem tempo para tudo aquilo que é prioridade. A minha e a sua agenda mostra o quanto Deus é prioridade na nossa vida. É simples. É só olhar a nossa agenda que ela vai mostrar o quanto Deus é prioridade. E aí a gente olha para ela, sabe o que vai aparecer lá? Nada ou muito pouco. Deus está ficando com a sobra do nosso tempo. Deus está ficando com as migalhas do nosso dia. Deus está ficando com aquilo que nos sobra. E a gente diz assim: eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ver coisas grandes. Moisés nos ensina que para ser amigo de Deus, nós precisamos ter um lugar aonde nós vamos nos encontrar diariamente com Deus. Você lembra do filme O Quarto de Guerra? Lembra daquela história? Você tem um quarto de guerra.
Muitas vezes nós estamos perdendo as nossas batalhas, sabe por quê? Porque nenhum de nós, ou poucos de nós, estamos tendo tempo no quarto de guerra com Deus, e nós queremos lutar as nossas batalhas na força do nosso braço, nós queremos fazer que as coisas aconteçam segundo a nossa vontade, e esquecemos que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, e luta e batalha espiritual não vence na força do braço, meu irmão. Tem que ser experiência com Deus, tem que ter intimidade com Deus. Irmãos, tem uma coisa que é muito simples. É muito difícil definir unção, mas a gente sabe fácil quem tem e quem não tem. Sabe por quê? Unção só se adquire no secreto. Unção só se adquire na presença de Deus. Unção só se adquire sendo cheio do Espírito Santo. Mas nós negligenciamos. Irmãos, eu estou preparando uma série sobre o Espírito Santo, caprichada para nós. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos precisando de mais do Espírito Santo. Nós estamos precisando ser cheio do Espírito Santo. Nós estamos precisando transbordar do Espírito Santo, irmãos. Irmãos, quando eu ouço assim, Batista não crê no Espírito Santo, eu repreendo em nome de Jesus. Nós cremos, irmãos. Nós temos o Espírito Santo, irmãos. Nós somos batizados no Espírito Santo, irmãos. Agora nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos ser cheios, irmãos. Nós precisamos transbordar. Nós precisamos buscar a Deus com intensidade, a ponto do rio de Deus vir sobre a nossa vida e fluir de nós rios de águas vivas. Mas isso só vai acontecer dia que a nossa agenda mudar. Se a agenda não muda, meu irmão, nada muda. Mas o que acontece conosco? O que impede a nossa agenda de mudar? As nossas distrações. Irmãos, se a gente orasse o quanto a gente olha o feed do Instagram, irmão, nós seríamos a geração mais espiritual. E eu não estou dizendo que é pecado olhar o feed do Instagram, não. O problema é quando nós valorizamos mais o nosso Instagram do que o nosso tempo com Deus. Deus vai ficando à margem. Deus vai ficando do lado. E aí depois assim, Deus, as coisas não acontecem aqui em casa. Deus, as coisas não acontecem na minha vida. E aí às vezes a gente só lembra de Deus na hora que a prova chega. Aí a peneira está comendo e a gente diz assim, Jesus, tem misericórdia. E Ele tem porque Ele é bondoso. Mas Ele quer ser mais do que um bombeiro que vem para apagar os incêndios da nossa vida. Ele quer ser o nosso amigo. Ele quer entrar na nossa agenda. Ele quer entrar na nossa vida. Mas para isso a gente tem que construir como Moisés uma tenda. Moisés tinha costume. Não era de vez em quando não. Era costume. Você tem costume de estar na tenda com Deus? A primeira coisa que a gente aprende nesse encontro de Moisés é que ele tinha costume. Quer ver outra coisa que a gente aprende? Não é só um encontro com Deus num lugar, como a gente canta. Quantas vezes a gente canta aquele hino que é antigo, né? Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Deus está querendo entrar na sua agenda, meu irmão. Deus está querendo entrar na sua semana. Deus está querendo entrar na sua vida. Você tem tempo para Deus? Quando o negócio estava no perrengue, você até tinha. Agora que a bênção chegou, Deus já saiu da sua agenda. A gente às vezes esquece, irmãos, a rotina, e aí a gente não faz disso uma disciplina espiritual, a gente não tem um lugar específico. Eu acho interessante essa questão de lugar específico. Não é que Deus está no lugar, mas quando a gente tem um lugar específico, a gente muda a nossa vida. A gente coloca aquilo na nossa agenda. Irmãos, eu sento na cabeceira da mesa da minha casa, é o meu lugar. Ali é meu canto, ali é minha tenda, ali é o meu lugar de encontro com Deus. Eu levanto de madrugada e eu vou para ali, e ali eu busco a presença de Deus, ali eu oro, ali eu leio a Bíblia, ali o Senhor fala comigo, ali eu ouço, ali o Espírito Santo vem e me visita, ali é a minha tenda. Por isso que é uma coisa interessante aqui, Moisés, sabe o que ele faz? Ele tinha uma disciplina, ele era orientado em buscar ao Senhor, mas sabe o que ele fazia? Ele se afastava. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se a tua rotina de vida está te impedindo buscar a Deus, arruma um canto na tua semana, se afasta, vai para um lugar.
Arruma um canto, é um canto da sua casa, é um canto do seu trabalho, é um lugar que você vai poder se aquietar. Moisés fazia isso. Eu fico imaginando que se ele ficasse no arraial, todo mundo ia chegar: ô seu Moisés, o senhor pode me ajudar? Ô seu Moisés, eu tenho alguma coisa que o senhor resolver. É igual em casa, você para ler a Bíblia, o telefone toca, alguém vai te chamar, o menino pede as coisas, alguém vai chamar no portão. Entra no teu quarto. É por isso que a Bíblia diz: entra no teu quarto, faz o quê? Fecha a porta, deixa todo mundo do lado de fora e faz do teu quarto a tua tenda. Faz dele o teu lugar de encontro com Deus, o teu quarto de guerra. Agora não basta só ter o lugar. Moisés tem uma coisa aqui que ele nos ensina. Sabe o que? Intimidade, ela é fruto de transparência. Moisés, ele foi transparente com Deus. Ele chega e diz assim: Senhor, é o seguinte, o Senhor está mandando eu sair com esse povo, só que o Senhor está dizendo que não vai com a gente. Eu vou dizer uma coisa para o Senhor, vou ser bem transparente. Se o Senhor não for, eu não vou. Pronto, é assim, transparente. Muitas vezes a gente não é transparente com Deus, irmãos. E Deus é onisciente. Deus, ele sabe do que está no coração. Mas sabe por que às vezes a gente não é transparente? Porque ser transparente, sabe o que vai nos custar? A primeira coisa que a transparência vai nos custar: o nosso orgulho. Uma das coisas mais difíceis para nós é a gente dizer: Deus, eu estou errado. Deus, sonda meu coração. Deus, eu errei. Porque a gente acha que a gente acerta sempre. Já notou? Que a gente nunca está errado. A gente sempre tem desculpa para tudo. A gente sempre tem desculpa. A gente sempre tem uma resposta na ponta da língua. Isso é fruto de quê? Do nosso orgulho. Por isso que Deus quer que a gente seja transparente. Deus, eu não presto, Jesus. Pode falar. Pode, Senhor, eu reconheço que eu não presto. Tem área da minha vida que está podre e eu peço que o Senhor mexa, que o Senhor possa mudar. Moisés chega, ele é transparente. Agora, sabe outra coisa que deixa a gente não ser transparente? Às vezes a gente tem medo, Eluane, de Deus. Sabia que às vezes a gente tem medo de Deus? Muitas vezes a gente tem medo de Deus nos julgar. A gente fica com medo de ser transparente com Deus, como se Deus fosse apontar o dedo para a gente assim, dizer: miserável pecador. Gente, Jesus não veio para nos julgar, nós já estamos julgados. Jesus veio foi para nos libertar de todo o aprisionamento do pecado. Mas o diabo coloca isso na nossa mente, sabe para quê? Para que a gente não seja transparente. Vai lá, você vai ter coragem de falar isso com Deus. Olha como é que o diabo age. Você vai ter coragem de abrir o seu coração e vai falar com Deus. Você acha que Deus não nos conhece? Quando a gente era ainda sem forma, quando a gente nem existia, diz o Salmo 139, Ele já nos conhece. E agora você está achando que vai esconder de Deus essas catrancas que você anda guardando aí, essas coisas que você anda achando que ninguém sabe. Deus sabe. E aí sabe o que acontece? Muitas vezes, pela nossa ausência de transparência, a gente não entra na intimidade com Deus. Sabe o que tem nos impedido de entrar na intimidade com Deus? Não são coisas grandes não, são coisas pequenininhas que a gente vai deixando aqui, deixando ali, raposinhas que a gente vai acumulando na vida. E a gente não muda, a gente guarda um pecadinho de lá, um pecadinho de cá. São os nossos pecados intocáveis. E aí a gente não é transparente com Deus. Entra ano, sai ano e a gente continua do quê? Do mesmo jeito. Ah, Deus, a minha vida não muda. Gente, eu nunca esqueço de Acã. Acã perdeu a bênção por causa de uma capa babilônica. Não leva nada daqui, é só uma capa. O que é uma capa? Uma capa bonita dessa. Às vezes nós estamos pegando capa que não é nossa, levando para nossa casa, colocando coisa na nossa vida que Deus já disse para a gente tirar e a gente não avança. Por quê? Porque a gente está aprisionado em pequenas coisas. Falta a gente o quê? Transparência. Eu preciso de uma tenda, eu preciso de transparência como Moisés. Agora tem uma coisa para a gente terminar, irmãos, que a nossa hora já foi. Moisés diz assim, e é tão lindo quando ele diz no verso 17: Senhor, se o Senhor não estiver conosco, como é que as pessoas que estão de fora vão saber quem nós somos, o teu povo, e que o Senhor é comigo? É lindo demais quando ele fala isso. Sabe por quê, irmão Cardoso? Moisés estava dizendo assim: Senhor, o que faz as pessoas nos respeitarem e o que faz essas pessoas me respeitar, Moisés está dizendo, não são as minhas qualidades não, Senhor.
Não é o que eu sei não, Senhor. O que faz elas me respeitarem é elas verem o Senhor na minha vida. Uau! Moisés está dizendo, meus irmãos, que a presença de Deus, ela nos distingue, meus irmãos. A presença de Deus, ela distingue uma igreja. A presença de Deus, ela distingue uma família. A presença de Deus, ela distingue um grupo pequeno. A presença de Deus, ela distingue um grupo de adoração. A presença de Deus, ela distingue a nossa história. É por isso que Moisés está dizendo: Senhor, não adianta eu ir sozinho, Senhor. Olha só, Senhor, como os outros vão saber que o teu povo e eu contamos com o teu favor, pois a tua presença em nosso meio é o que nos distingue, o teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. É a presença de Deus, meus irmãos. Oh, aleluia! A diferença na vida de um crente, irmãos, o que faz não é o tamanho do seu cabelo e nem o tamanho das suas roupas, apesar que quando Deus muda o nosso coração, Ele também muda a nossa forma de vestir, a nossa forma, Ele nos muda por completo. Até isso Ele muda a gente. Mas o que faz a nossa vida diferente é aquilo que a Bíblia nos ensina. É quando nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. É viver o novo nascimento. E aí a gente passa a viver com Deus. E aí a gente passa a viver com o Senhor. É isso que estava acontecendo. E sabe o que isso vai fazer diferença? Sabe o que a presença de Deus vai nos distinguir? Direção, sabedoria. Tem muito crente que é, desculpe irmãos, cabeção. Bate a cabeça toda hora. Dá com os burros na água o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque está longe de Jesus. Está tomando decisão segundo a sua vontade. Faz o que quer. Outra coisa, a presença de Deus em nós vai nos trazer proteção e segurança. Aí eu lembro, meus irmãos, do Salmo 91 e do Salmo 46. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz o Senhor. Ele é o meu refúgio e fortaleza, o Deus a quem eu confio. Quando nós temos relação com Deus e Deus em nós, nós temos confiança e proteção. E quem está do lado de fora olha para nós e diz assim: aquela pessoa é diferente. Aquela pessoa, não pode. Ele não é perfeito. Perfeito porque ninguém é, todo mundo é falho. Mas tem uma coisa diferente nele. E o que é diferente nele? É o doce Espírito de Deus. O Espírito Santo nos torna, Márcia, pessoas diferentes. No agir, no falar, no ser, na forma como nós tratamos as pessoas. Porque Ele produz em nós o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há acusação, diz a palavra de Deus, Gálatas 5, 22 e 23. Eu preciso de um encontro com Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu preciso ter um encontro com Deus diário, irmãos. Irmãos, Deus falou tanto comigo essa semana nesse texto. Eu estou lendo o Antigo Testamento, irmãos, e Deus tem falado tanto comigo. Deus tem me ensinado tantas coisas, irmãos. Deus tem me dado tanta chibatada no lombo. E eu estou apanhando e dizendo assim: bate mais, papai, porque eu quero é aprender. Eu quero é aprender com o Senhor. Eu quero é crescer na presença do Senhor. E olha o que diz a palavra de Deus que nós aprendemos hoje. Eu preciso ter um lugar de encontro com Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus, e intimidade vai gerar transparência. Eu preciso ser transparente na presença de Deus. E tem mais uma coisa: é a presença de Deus que vai definir quem nós somos. E as pessoas vão dizer assim: olha, mas fulano é tão diferente, mas aquele pequeno grupo é tão diferente. Por que ele é diferente? Por causa da presença de Deus. Por causa da presença de Deus na nossa vida.